tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula sobre divisores de tensão resistivos. Por que é importante uma aula como essa? Por que eu preciso aprender para consertar uma placa eletrônica? Eu preciso aprender a analisar circuitos, aprender a analisar a queda de tensão nos resistores. Porque nas placas eletrônicas, diversos circuitos como fontes, televisores, monitores, impressoras, qualquer placa, qualquer circuito eletrônico, ele é composto por uma série de resistores, tá? E esses resistores eles são dimensionados de forma a produzir uma queda de tensão apropriada para o circuito e limitar a passagem da corrente elétrica. No módulo 4, nós vamos estudar muito bem os resistores, as características dos resistores. Nesse módulo, nós vamos se preocupar bastante agora aqui, vamos se preocupar muito, né, com a questão das quedas de tensões. Não vamos verificar como é que faz a leitura do resistor, como é que funciona a associação de resistores. Já estudamos a lei de Ohm, porém não vamos aplicar a lei de Ohm aqui. Não vamos aplicar equações de curso técnico, de análise de divisor de tensão, nada disso, tá, pessoal? Por quê? Porque o nosso objetivo aqui não é muito a questão de cálculos, tá? A gente tem que fazer a análise lógica do circuito, fazer uma análise baseado nos valores dos componentes que estão na placa, baseado nos valores dos componentes que estão no esquema elétrico do equipamento, tá? Então eu diria para você o seguinte, ó, você vai se deparar muito com diversos resistores, que nós vamos estar estudando aqui, ligados em série, em circuitos, em placas eletrônicas. Então é importante que você entenda como que vai funcionar essa queda de tensão para que você consiga diagnosticar onde está o problema, no caso de você efetuar algumas medidas, né? Agora é claro, pessoal, isso exige bastante experiência por parte do técnico, tá? Isso aqui não se aprende da noite para o dia. Muito bem, pessoal, agora vamos para o nosso 8º exercício do curso de eletrônica, módulo 2, análise de divisores de tensão resistivos, né? Bom, aqui parece um circuito bem mais complexo do que nós vimos até agora, porém, mesmo princípio, tá? Você vê que a eletrônica ela vai aumentando os circuitos, ela vai expandindo, você pega um esquema aí, é bem maior, né, na prática, mas todos eles sempre têm aquele princípio, né? Analisa por etapas. Toda a análise é praticamente a mesma, tá? Por mais grande que seja o circuito. Claro que vai dar mais trabalho, vai envolver mais coisas ali. Aqui nós estamos trabalhando apenas com resistor, envolvemos aqui o LED, né? Mas na placa eletrônica você vai ter capacitores, vai ter diodos, transistores e outros componentes aí. Mas o princípio é praticamente o mesmo na questão da análise do divisor de tensão, tá? Então aqui agora nós temos o seguinte, ó. Nós temos uma fonte de 12, continua lá. Nós temos duas malhas agora. O que é malha? Malhas são caminhos que a corrente pode passar. A corrente vem de 12 volts e ela vai em direção ao ground, tá? Então você vem com a corrente aqui, ó, né? Que seria a corrente vindo da fonte. Ela tem uma malha para descer para cá e outra malha que ela vai continuar. A corrente, ou seja, esse nó, tá, pessoal? Esse ponto de conexão aqui é importante na eletrônica, nos esquemas eletrônicos. Identifica que ali tem um contato, ali tem uma solda, tá? Tem um contato elétrico. Aqui existe também uma divisão, né? A corrente que vem, ela está vindo da fonte, ela vai descer uma parte para cá e outra parte vai vir para cá em direção ao ground aqui, tá certo? Esse é o caminho natural da corrente elétrica. Então nós temos duas malhas, essa malha 1 e essa aqui seria a nossa segunda malha. A partir daí, a análise é a mesma, ou seja, daqui para cá eu tenho 12 volts alimentando meu circuito. E seguindo para cá, eu também tenho 12 volts, ou seja, é como se fosse aqueles circuitos anteriores que nós estudamos até agora, né? É como se aqui fosse um e aqui fosse outro, totalmente semelhante ao que a gente fez até agora. Só que agora juntou, né? Nós temos os dois no mesmo circuito. E nós queremos saber, a nossa aula é saber o seguinte, não é analisar a corrente, usar a lei de Ohm, nada, é saber quantos volts fica em cima de cada resistor, de cada componente, e distribuir a tensão nesse nosso circuito aqui, tá? Então, baseado no que a gente estudou até agora, nós sabemos que esse camarada aqui fica com quantos volts? Com 2 volts, isso aí já é dele. Ora, quantos volts fica para esse cara aqui e quantos volts fica para esse aqui, tá? Qual é a queda de tensão que eu tenho para esse resistor? Para esse aqui. Aqui nós já sabemos também que a tensão, considerando o LED comum, é de 2 volts. Esse aqui fica com 2 volts. E esse aqui fica com quantos volts, tá? Então, basicamente, o nosso ponto de interrogação seria aqui, aqui e aqui. Por quê? Porque os LED, nós não precisamos fazer nenhum cálculo, nós já sabemos que ele fica com 2 volts cada um, se o LED estiver em boas condições de uso, estiver em perfeito estado de funcionamento, tá? Bom, agora que nós já fizemos essa distribuição e precisamos encontrar esses 3 valores de tensão, nós vamos seguir para o nosso raciocínio, para o nosso método, né, que nós aplicamos até agora. Começamos por essa primeira malha aqui, tá, pessoal? Eu não estou calculando corrente, tá? Só expliquei para vocês que
a corrente que vem da fonte se divide para cá e se divide para cá. Só para você saber que a corrente é dividida. Agora, no caso da tensão, quantos volts fica em cada componente? Beleza. Aqui nós vamos ter o seguinte, na malha 1, vamos calcular primeiro a malha 1, tá? Primeira malha, vamos colocar assim, ó. Primeira malha, tá? O que é a primeira malha? A primeira malha é R1 e R2 lá, tá? Nós vamos fazer a análise dos resistores, tá, pessoal? Vamos começar a fazer a análise aqui, ó, dos resistores aqui, tá? Qual que é o menor resistor que eu tenho nessa minha malha aqui? É o resistor de 100. Vamos chamar ele do quê? Vamos chamar ele de R, ok? E esse cara aqui é maior? Quantas vezes maior? 100 para 470? 4,7, né? 4,7 vezes 100, 470. Então aqui nós temos 4,7 R. Ou seja, nesse resistor aqui, tá? Nesse resistor aqui, nós vamos ter 4,7 vezes mais tensão do que tem no R2 de 100 ohms. Seguindo a mesma lógica que nós estudamos até agora. Bom, o primeiro passo então, coloca os valores proporcionais de R, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é somar, né? O segundo passo é soma os R's. 4,7 mais 5. Aliás, 4,7 mais R, né? Que vai dar 5,7 R. Beleza? Esse seria o segundo passo então, né? Primeiro passo coloca os R, segundo passo soma os R. E o terceiro passo, que eu vou colocar no quadro aqui, é você pegar a tensão de alimentação, 12 volts, menos o 2 volts, tá? Que fica nesse LED, sobra 10 volts para esses resistores aqui. Esses dois resistores vão ficar apenas com 10 volts, tá? Por quê? Você tem 12 daqui para cá, 2 volts fica para esse camarada, aqui sobra 10 volts. Você vai pegar o 10 volts e vai dividir pela soma dos R's aqui, tá? 10 dividido por 5,7. Aí você vai pegar a calculadora lá, né, bonitinho, vai fazer a conta lá, para ver quanto que dá 12 dividido por... 10 dividido por 5,7. Vai dar 1,754, tá? Aqui não é volts, tá? Aqui é R's, né? 5,7 R's, que é a soma do R mais o 4,7 R. Então você já sabe aqui, ó, que cada R vai ficar com 1,754, ou seja, já definiu a tensão desse resistor aqui, ó. Vamos arredondar aquele valor lá para 1,76 volts, tá, pessoal? Vamos arredondar esse valor aqui. Você sabe que aqui tem 2 volts e aqui fica com 1,76 volts. Agora, quantos volts fica em cima daquele do 470 ohms aqui, ó? Nós já sabemos a tensão em cima do R2 e queremos saber a tensão em cima do R1. Beleza? Você vai pegar lá pode pegar esse valor aqui, ó, de 1,754, que é o valor de tensão em cada R, né? 1,754, multiplica por 4,7, ou seja, esse resistor vai ter 4,7 vezes mais tensão do que o resistor 2 aqui, tá? Multiplicando isso aqui, você vai fazer a conta na calculadora bonitinho lá, para ver quanto é que dá isso aí, né? Nós vamos encontrar um valor de 8,24 volts, aproximadamente, tá, pessoal? 8,24, tá? Ou seja, esse resistor aqui, nós vamos ter uma tensão de 8,24 volts. 12 volts de alimentação que entra aqui em cima. Esse resistor tem uma queda de tensão de 8,24, baseado no que a gente viu até agora. Esse resistor, 1,76, e esse aqui com 2 volts seria o circuito funcionando corretamente. Do lado de cá, tá? Na segunda malha, pessoal, não vai dar nenhum tipo de trabalho para nós, tá? Por quê? Você sabe que daqui para cá você tem 12 volts de alimentação do circuito. Daqui, né, que tá essa linha de 12 volts, e aqui nós temos o ground, 12 volts. Esse LED fica com 2, esse LED fica com 2. Somando as duas tensões dá, ou seja, nesse ponto aqui, eu tenho 4 volts, que é a soma dos dois LEDs aqui. Se aqui em cima eu tenho 12 volts, tá, que alimenta o meu circuito aqui, e aqui eu tenho 4 volts, quanto sobra para esse resistor aqui? É isso aí mesmo que você falou aí, tá? Sobra 8 volts. Então, não tem muito o que calcular aqui, tá? Aqui nós temos esse resistor de 560 ohms aqui, com 8 volts, esse aqui com 2, somando vai dar o 12 volts da fonte de alimentação. Beleza? Então nós resolvemos todos os exercícios da apostila com vocês aqui no quadro, vocês viram que não é difícil, tá?
Agora eu vou colocar um exercício aqui na sequência, que é um exercício envolvendo um defeito, para a gente fazer uma análise, para que você leve isso para o lado mais prático, tá? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos fazer uma análise. Imagine que você pegou uma placa eletrônica, tá? Um circuito, e foi medir as tensões dessa placa, tá? E por acaso você se deparou lá com uma parte do circuito, tá? Uma pequena parte do circuito que tinha lá 3 resistores ligados em série, né? Tinha um primeiro resistor ligado numa tensão de 60 volts da placa. Aí você tinha o R1 de 1K, o R2 de 470 ohms, o R3 de 460 ohms também, e aqui você tinha o ground. Normalmente isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é para alimentação de alguma etapa do circuito lá, algum componente lá, que vai receber uma alimentação X aqui, tá? Que é uma tensão de referência para algum comparador de tensão, algum divisor de tensão. Normalmente ele vai atender, tá? Esse divisor de circuito aqui, esse divisor de tensão, vai atender algum outro circuito, algum outro componente, que pode ser um diodo Zener, pode ser um transistor, pode ser um amplificador operacional, tá? Vai atender alguma coisa. Então você tem 60 volts de entrada lá, e aqui você teria um divisor de tensão de forma que você tivesse, né, uma tensão de referência aqui. Se essa tensão alterar, o que acontece? Muitas placas desligam, tá? Aciona a proteção do circuito e, por exemplo, o monitor não vai ligar, uma impressora não vai funcionar, se tiver alguma alteração nesse circuito aqui. Por isso a importância de você entender muito bem como funcionam os divisores de tensão, tá? Não é porque a gente está aprendendo que analisar componentezinho, fazer uma série de números, não. Isso é para levar para a prática mesmo lá, tá? Ah, professor, mas na prática eu pegaria lá o ohmímetro e sairia medindo os resistores da placa. Dá para fazer, cara. Tem muita gente que faz isso, tá? Só que demora mais, você não tem um domínio completo da placa. Então, o ideal é que você que está aprendendo, está fazendo curso de eletrônica, aprenda do jeito certo, né? Aprenda a fazer as análises, aprenda a interpretar o circuito, aprenda a utilizar os instrumentos, aprenda a medir as tensões e deduzir se aqueles valores estão corretos ou não, que vai ficar muito mais fácil para frente, tá? Eu diria que agora é mais difícil, com certeza. Você fazer essas análises todas aí, levar isso para o contexto prático. Mas depois vai ficar mais fácil, pode ter certeza, tá? Os bons técnicos são aqueles técnicos que sabem analisar o circuito e detectar onde está a falha do componente, tá? Ao invés de sair trocando tudo e medindo tudo. Bom, então você pegou esse circuitinho aqui, você sabe que aqui vai ter que ter uma tensão X de alimentação lá do circuito, nós não sabemos ainda exatamente quantos volts tem, mas a gente pegou o multímetro, olha só, nós vamos fazer um pouquinho diferente agora, tá? A gente não vai fazer nenhuma análise agora, vamos fazer uma interpretação de medida de tensão. Você pegou o multímetro, tá? E mediu a tensão nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui, e você encontrou uma tensão nesse ponto aqui, vamos imaginar um valor hipotético assim, tá? Imaginar que você encontrou aqui 7 volts, tá? De alimentação aqui. Aí você pegou a ponteira preta sempre referenciada aqui no ground, tá? Você colocou aqui 7 volts. Bom, você colocou aqui e encontrou uma tensão, tá? Vamos colocar aqui. Uma tensão, vamos imaginar um valor hipotético aí, tá? Você encontrou a tensão de 46 volts aqui, tá? Nesse ponto aqui. E aí, claro, você pegou o teu aparelhinho, né? Ponteira preta aqui, ponteira vermelha lá. Você encontrou 60 volts, que é a tensão normal de alimentação. Ou seja, a alimentação do circuito está ok. Porém, ele não está funcionando porque houve uma alteração, né? E o circuito desarmou. E você suspeita que o defeito está por aqui. Tá certo? Então você tem aqui uma tensão de 7 volts medindo aqui e uma tensão de 46 volts ali. Essas tensões estão ok? A pergunta é, você mediu e encontrou esses valores. Está certo isso aí? Ou não está e existe algum problema? Onde está esse problema, tá? Esse é o desafio dessa nossa análise de defeitos de divisores de tensão. Bom, primeiro é o seguinte, ó, se nós temos 7 volts aqui, tá? Nesse ponto, primeira análise a fazer, tá? Se nós temos 7 volts daqui para cá, esses 7 volts saindo para referência lá. Será que esse valor seria o valor correto para ir para lá? Só se você tiver o esquema e medir lá. Se tiver o esquema eletrônico da placa, você vai ver, não, aqui a tensão tem que ser X. Aí você pega 7, tá errado. Já tá uma coisa errada aqui. Mas, se você não tiver o esquema, você não sabe quantos volts tem que ir para a placa lá. Você teria que fazer a análise, não tem que fazer aqui agora, tá? Então tá, vamos lá. Primeiro, se eu tenho 7 volts aqui, significa que em cima desse resistor aqui, tá? Tá ficando uma tensão de 7 volts, tá certo? Agora, olha só que interessante.
Se aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 46, significa que nesse resistor aqui, ó, aqui eu tenho 46 e aqui eu tenho 7 em relação aqui, tá? Aqui eu tenho 7, lá eu tenho 46. Bom, significa que nesse resistor aqui eu tenho esse 46 volts que está aqui, menos os 7 volts aqui, tá? Então eu tenho aqui 39 volts, tá? 39 volts de queda em cima desse resistor aqui. Porque eu tenho 46 lá, e aqui eu tenho 7. Então 46 menos 7, 39 volts, tá? 39 nesse, mais 7 nesse, dá o 46 que eu tenho lá. E nesse resistor aqui, eu tenho o 60 volts da alimentação, menos o 46 volts que tem nesse ponto aqui, tá? Que você mediu aqui. Então, 60 menos 46, você vai ter uma tensão aqui de 14 volts. 14 com 46 é o 60 volts da nossa fonte de alimentação, tá certo? Então, basicamente, você fez essa primeira análise. Pô, se aqui eu tenho 7, lá eu tenho 46, significa que esse resistor está ficando com 39 volts. Agora, olha só que interessante, pessoal. Olha que a importância da análise. Se esse resistor 2 é de 470 e esse resistor 3 é de 470 também, se os dois têm o mesmo valor, consequentemente, os dois deveriam ter a mesma queda de tensão. Tá? E já não tem, né? Esse aqui tem 39 e esse aqui tem 7. Bah, rapaz, está bem fora da casinha, né? E esse resistor aqui, olha só que interessante, cara. Ele é de 1K. 1K. Ele tem 14 volts. Esse aqui é 470, tem 39 volts, cara. Pô, a gente não aprendeu até agora no curso que o resistor com maior valor tem a maior queda de tensão? Esse aqui é de 1K e não tem, ó, tá com 14. Esse aqui é de 470 lá no resistor, você viu o valor dele lá pelo código de cores lá, você, 470. Mas ele tá com a tensão de 39 volts, cara. Pô, tem coisa errada aí, né? Ah, rapaz, olha só. 14 volts em cima do resistor de 1K. 39 volts em cima do resistor de 470. E 7 volts em cima do 470 também. Tá tudo errado isso aí, cara. Pô, troca tudo, né? Tá tudo errado. Todos os resistores estão errados aí, bicho. Não tem nada certo. Não é bem assim, né? Bom, vamos lá. Vamos raciocinar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Olha só. Primeiro, a gente sabe que isso aqui tá bem fora da casinha, né, cara? Porra, 39 volts, cara. Com 7 daqui, tá fora da casinha. Provavelmente esse cara tá com defeito, gente. Bom, então vamos pensar um pouquinho. Olha só. Esse resistor 3, que tem 7 volts, nós vamos chamar ele de R, tá? É um R. Esse 470 também é R. O mesmo valor é R também. Ora, esse 1K, quantas vezes maior que esses caras ele é? 2 vezes. 2R. Ou seja, nesse resistor aqui de 1K, ele tem que ter 2 vezes mais tensão que esse aqui. Aí eu pergunto para vocês, quantos volts nós temos nesse resistor aqui? 7 volts. Quantos volts que eu tenho lá? 14 volts. Cara, aí é tudo, tá? Aqui já você está matando a charada. Se pela lógica, né, baseando-se nos valores dos componentes mesmo, tá? 470 e 1K. Aqui eu tenho que ter 2 vezes mais tensão que aqui. Aqui eu tenho 7 volts, que seria o R, lá eu tenho 2 Rs, 2 vezes mais, 14 volts, que é o que eu estou encontrando lá. Ou seja, identifica para nós que o R1 está ok e que o R3 está ok também. E que de fato o defeito está no R2. Que já matou, tá? Porque eles estão proporcionalmente. Agora, o que está errado? É esse cara aqui, que ele deveria ter o mesmo valor daqui e ele não tem. Ele tem bem mais. Aí a questão é, quanto que é esse mais? Aí tu está avançando um pouco mais. Você já detectou o defeito, está resolvido já. Você tira o resistor, mede e coloca outro resistor no lugar, né? Substitui o resistor lá 2 que está alterado. Ele alterou para quanto? Para mais, para menos? Você está vendo, cara, muita coisa pode acontecer aqui. Você pode interpretar que o R1 está com defeito, o R2 ou o R3 no primeiro momento. Mas fazendo uma análise dos Rs, você define que esses dois resistores estão bons. Que o problema de fato está no R2, tá? Agora ele alterou para quanto? Ele aumentou seu valor, né? Ele aumentou bastante, olha só. Vamos pensar o seguinte, ó. 39 volts aqui, aqui tem 7 volts, lembra-se que a queda de tensão é proporcional ao valor do resistor. 39 dividido por 7, cara. 39 dividido por 7, vamos pensar um pouquinho, cara. 39 dividido por 7. 39 dividido por 7.
Na real é o seguinte, ó, a gente precisa saber, ó, se você pegar aqui, ó, 5 vezes 7, 35. 5 vezes 7, 35, não chega no 39, ou seja, é mais do que 5. Se você pegar o 6 vezes 7, dá 42, passa. Então 6 vezes mais, não. É 5 vezes e meio mais, tá? Aproximadamente, tá? Estou arredondando aqui. Significa que esse resistor aqui, ele alterou para cerca de 5,5 vezes mais, tá? Ele alterou 5,5 vezes mais seu valor, tá? Porque a tensão daqui está em torno de 5,5 vezes maior que isso aqui. Então 5,5 multiplica esse valor por 470, cara, que seria o valor do R mesmo tradicional, você vai ter um valor aqui de aproximadamente, né, calculando lá certinho na calculadora, 2.600. 2.600 o quê? 2.600 ohms. Significa, parceiro, que se você quiser fazer uma análise mais profunda, né, você sabe que o R2 alterou o seu valor, aumentou sua resistência para um valor próximo de 2.600 ohms. Tá? Então você tem que realmente substituir o R2, colocar um 470 no lugar, porque esse resistor aqui está com seu valor bastante alterado. Altera-se consequentemente a tensão aqui e o circuito desliga, acionando a sua proteção. Tá certo? Agora, qual seria o valor correto da tensão aqui, né? Quanto de tensão de fato teria que ter aqui? Aí nós podemos partir para a nossa análise de... Então a gente já sabe que isso aqui está tudo errado, né? E que a gente quer fazer uma análise, qual que seria a tensão correta ali. Então vamos lá, pessoal, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer uma análise rápida para ver quantos volts de fato a gente teria que ter aqui, tá? Olha só, aí nós vamos seguir a mesma sequência, a mesma lógica que nós aprendemos até agora, tá? Aqui nós já colocamos que aqui vale R, aqui também vale R, porque é o mesmo valor, e ali é 2 R's. Primeiro passo. Segundo passo, soma os R's. 2 mais R mais R, 4R. Terceiro passo, tensão da fonte, 60 volts, né? 60 volts, dividido pela soma dos R's, que seria dividido por 4R. 60 dividido por 4 dá 15, ou seja, cada R tem que ter 15 volts. Significa o quê? Aqui eu tenho 15 volts, aqui eu tenho 15 volts, e aqui eu tenho duas vezes esse valor, 30 volts. Significa que nesse ponto aqui, se tudo estivesse normal, a tensão de referência para o meu circuito seria uma tensão de 15 volts que eu teria que encontrar aqui, tá, pessoal? Aqui teria uma tensão de 30 volts, que seria 15 mais 15, né? E lá os 60 volts. Essa seria a situação normal. Quando você substitui o resistor lá defeituoso por um 470, essa é a tensão que você deve encontrar nesse ponto, indicando que esse circuito voltou à sua normalidade. Beleza? Beleza, pessoal. Concluímos com isso a parte de análise da nossa apostila, né, de divisores de tensão resistivo. Eu vou demonstrar na próxima aula para vocês, seria uma demonstração prática, tá? Eu vou montar praticamente todos os circuitos que foram apresentados nesse exercício, vou montar no protoboard para vocês ali, e vou estar medindo, tá, todas as tensões com o multímetro, e você vai poder comparar com essa aula teórica aqui, uma parte da apostila de vocês, para a gente verificar que realmente a eletrônica é isso aqui, tá? A análise que você faz aqui, a eletrônica tem muito disso aqui, tá? Tem muito disso aqui, é muita análise lógica mesmo. Mas como é que eu desenvolvo isso aqui? É praticando, é mexendo, é estudando, é mexendo nas placas, é desenvolvendo a minha experiência, a minha expertise, que o pessoal chama aí, né, dentro do campo da eletrônica. Beleza, pessoal, vamos seguir em frente então. Um abraço e até a próxima aula.